A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que é mais do que oportuno o tema do seminário e o chamado a ele nesse momento, né? Acho que a gente fez ao longo das últimas, talvez 2 décadas, um avanço importante de expandir a compreensão do que significa a tarefa da segurança pública ou a tarefa de fazer políticas de segurança pública, ou ainda como a gente gosta de dizer, políticas públicas de segurança, né? Para além de simplesmente a tarefa fundamental de gestão das instituições policiais e do sistema de justiça criminal e penitenciário, né? Eu gosto muito de fazer um paralelo com a área de saúde, né? A saúde viveu ao longo das décadas um movimento importante de mudança de paradigma, né? Para a compreensão de que a tarefa fundamental da saúde pública não é responder a doenças ou tratar doenças, é promover saúde, né? E essa afirmação singela, né? Ela embute naturalmente a compreensão de que você obviamente precisará na política de saúde pública, né, de médicos, de postos-de-saúde, de hospitais, porque enfim a doença, a enfermidade existe, você não vai poder evitá-la inteiramente, mas a tua tarefa fundamental é procurar evitá-la, né? Promover saúde significa, antes de tudo, ter políticas de prevenção, né, que vão, ao pensar isso, e muito além do campo mais estrito da saúde, porque falar prevenção, vou ter que pensar em hábitos das pessoas alimentares, né, de prática esportiva, vou pensar em saneamento, em condições de vida que tem consequências em epidemia, vou buscar incidir sobre vetores, então eu tenho ali a dengue, a febre amarela, né? Tem uma série de fatores que causam aquilo, mas tem um mosquito que é o transmissor, então se eu for capaz de incidir sobre aquilo, os fatores até estão ali, mas eu vou reduzir, né? Vou enfrentar a epidemia. Enfim, você abre todo um leque de modos de atuação que vão buscar promover saúde, né? Claro que, para além disso, quando há enfermidades, porque crônicas ou porque não é possível prevenir tudo, você vai precisar do sistema médico e hospitalar, né? Mas essa compreensão fez um bem imenso às políticas de saúde. Fazer esse movimento na segurança, né, entender que a tarefa fundamental não é responder a crimes, né, ou punir com agilidade crimes cometidos, mas é promover segurança. Portanto, antes de mais nada, se perguntar, como no caso da saúde, né, que dinâmicas, que causas, que fatores estão mais diretamente relacionados àquelas ocorrências e procurar incidir sobre eles para prevenir, né, é uma revolução na compreensão da política de segurança e que, como no caso da saúde, faria um bem imenso para a efetividade, para a eficácia e para o custo-benefício também, para a gente gerir melhor os recursos, nosso esforço na área de segurança, né? Eu falei aqui no futuro do pretérito, né? Faria, porque eu acho que esse debate amadureceu muito no Brasil ao longo dos últimos anos, parte do que o seminário traz, né, casos de Recife, experiências que o Rio viveu, que São Paulo viveu com prefeituras diversas, governo do estado, Minas, outros estados fizeram, tem experiências importantes, né? A Colômbia é um paradigma, Medellín, também Bogotá, outras cidades, fundamental nessa abordagem, né? Mas o fato é que hoje, de novo, a gente tende cada vez mais a estreitar a compreensão e, ao falar de segurança, de crime, violência, falar simplesmente de trabalho policial de sistema de justiça e de ação repressiva, né? Então, essa expansão, recuperar essa compreensão ampla, me parece chave para que a gente possa ter sucesso. Decisivo aqui, claro que assim como você precisa de hospitais e médicos, né, as instituições policiais são fundamentais, o sistema de justiça é fundamental, ele ser mais eficiente, trabalhar com mais inteligência, fazer melhor seu trabalho, produzir, responder a fatos que ocorram com qualidade, com eficácia, é fundamental. Mas ele nunca vai dar conta sozinho da tarefa, né? Enquanto a gente estiver nisso, a gente vai gastar muito e mal recursos, né? Isso leva àquela abordagem que eu dizia de pensar fatores que estão associados, você vai ter coisas que vão rebater na política social, na incidência sobre fatores de risco de violência. Então eu falei aqui do mosquito, né? A arma de fogo, ela é um mosquito para a epidemia de mortes violentas, né? Claro que tem vários outros fatores que levam aquilo, como tem vários outros fatores que tornam as pessoas em um certo ambiente mais suscetível de epidemias, né? Agora, se eu elimino o mosquito, os outros fatores estão lá, mas o transmissor não está, vai cair muito a incidência. A arma é parecido, tem várias outras coisas que causam conflitos, disputa, etc. Quando eu tenho presença de arma massiva, né, como de mosquito, né, naturalmente vai subir muito o índice de mortes violentas, porque situações que seriam de conflitos interpessoais, de lesão corporal, ou que não teriam o meio, né, as pessoas vão usar uma faca e tal, etc., vão mais naturalmente derivar em mortes, em tiroteio, em mortes violentas, né? Então, se eu incidir sobre isso, faz uma diferença, né? Se eu for identificar onde é que eu tenho fatores que são associados, por exemplo, a dependência química, né, de álcool, de outras drogas, seja na prática de crimes de rua, violência, mas também, por exemplo, de violência intrafamiliar contra a mulher, né, o alcoolismo tem um papel importante nisso. Então, em situações que tem isso, eu tenho aqui um fator que, outra vez, eu vou incidir numa coisa que vai
ter um efeito em diminuir a incidência. Se eu identifico que, olha, morte e violência se concentram tipicamente na faixa etária da juventude e se incide e abate não de forma igual na população como um todo, mas em determinadas áreas das grandes cidades, né, com populações particularmente vulneráveis, é bom, se eu tiver boas políticas de juventude orientadas àqueles grupos, né, eu vou ter uma intervenção que é capaz de ter um efeito preventivo grande. Então, aí é esse desafio de você identificar fatores e responder a eles. Como eu dizia, tem muitas conexões com política social, né, com fatores de risco, mas também imensamente com a política urbana, né, do desenho urbano, né, não só se eu pensar em cidades mais seguras no sentido macro, mas quando eu desenho uma praça, um certo espaço público, como que o olhar sobre os modos de prevenir a incidência de violência naquele lugar vai estar embutido no meu exercício de desenho mesmo, né? Eu tenho lugares que geram áreas de sombra, áreas que permitem que pessoas se ocultem, que vão gerar áreas com baixa iluminação, podem ter ocorrências de crime, né? Eu tenho uma área que é pensada para ter uma ocupação, uso pelas pessoas, que a própria presença delas ali já gera um controle, algo natural, né? Como é que eu estou pensando arborização, iluminação, conjunto, quer dizer, tem coisas muito sutis do desenho, né? Até pensar e incidir sobre a criação de espaços públicos de convivência, né? Medellín, Bogotá, Colômbia, em regra, os órgãos públicos de segurança são órgãos públicos de seguridade e convivência, né? Um pouco entendendo a conexão íntima que tem essas duas coisas, né? Então, cidades e espaços urbanos, aqui tem espaços públicos ativos, com áreas de lazer, com áreas de esporte, de cultura, onde as pessoas convivem e se encontram. Primeiro, se autoprotegem mais naturalmente, é diferente do lugar ermo, escuro, isolado, sem ninguém, né? E segundo, geram oportunidades que ajudam a minimizar um ambiente de conflitividade e de não reconhecimento. E quando eu extrapolo isso para o espaço urbano como um todo, para além de falar de desigualdades estruturais, né, quando você fala também de não ter apartação, ou ter menos apartação urbana, Medellín é muito emblemático disso, né, mas você tem uma distribuição de não só espaços de convivência, de lazer, mas de acesso a serviços públicos, de oportunidade de interconexão, você não ter guetos, não ter cidades que são fragmentadas e segregadas, isso terá também uma correlação muito grande com a qualidade das relações que se estabelecem nela e, portanto, da violência. Isso resolve todo o problema? Nenhuma dessas coisas que eu citei resolve todo o problema, como boa polícia e bom sistema de justiça sozinho também não vai resolver. Por definição, se você olhar qualquer experiência de redução substancial e duradoura de violência no mundo, né, você vai encontrar processos que conjugam essas várias dimensões com o máximo de inteligência, respondendo ali aos fatores, às dinâmicas de crime e de violência de cada lugar, com qualidade. Então, recuperar, como o seminário faz, esse sentido de que política pública de segurança é essa conjugação inteligente, sofisticada, elaborada, qualificada dos vários esforços para promover a segurança, me parece absolutamente fundamental hoje. Isso está muito fora do radar do debate público no Brasil hoje, faz muito mal para a nossa capacidade de responder ao problema que seja assim.